Bom, o meu tema de hoje, democracia inimiga da liberdade, eu quis apresentar esse tema em forma de pergunta, seguindo uma provocação do professor Richard Eblin, num texto que foi publicado no site do Instituto Mises Brasil, e não havia uma interrogação. No caso do professor Richard Eblin, ele fazia uma afirmação e apresentava as razões pelas quais ele acredita que a democracia é, sim, inimiga da liberdade. E eu pretendo apresentar aqui algumas posições contra e a favor, para que vocês reflitam e depois tomem alguma posição ou não, e eu vou apresentar, de certa forma, a minha também. Falar de democracia e refletir sobre esse tema, né, se a democracia é ou não inimiga da liberdade, é preciso antes pensar, né, qual é o conceito de democracia que se coloca no debate ou na reflexão, e depois qual é o conceito de liberdade. Porque dependendo do conceito que se utiliza, a democracia pode ser maior ou menor inimiga da liberdade, ou pode ser amiga da liberdade. Então tudo vai depender do seu ponto de partida teórico. Porque sem isso, é impossível até tomar uma posição. Mas mesmo as posições favoráveis ou contrárias à democracia, elas cabem argumentos favoráveis ou contrários, dependendo da posição que for adotada, né? Por isso que é um tema tão interessante de ser discutido, porque é um tema que permite várias interpretações e também a posição vai depender do quão você acredita, né, nos argumentos favoráveis ou contrários, se a democracia é ou não uma inimiga da liberdade. Geralmente os elogios e a defesa que são feitas, né, acerca da democracia e, portanto, concordando que a democracia é, sim, amiga da liberdade, não inimiga, a base de comparação em relação ao modelo democrático que está em vigor em várias sociedades ocidentais e não ocidentais é uma comparação com regimes que antecederam a democracia e regimes concorrentes da democracia, ainda em vigor, mas que são regimes que podem ser considerados autoritários, né, ou totalitários, enfim, regimes que não têm qualquer grau de liberdade. Então, geralmente, a defesa da democracia, quem defende a democracia, se baseia nesse método comparativo para, a partir daí, fazer um elogio das virtudes da democracia. Por outro lado, quem critica a democracia, o modo de comparar, né, a base de comparação, não é exatamente outros regimes políticos, outros sistemas políticos, embora possam ser usados, mas principalmente é uma crítica que se faz à própria democracia, é uma crítica interna. Então, quais são as falhas da democracia? O que a democracia falha ou erra, não consegue cumprir aquilo que é prometido? Por que a democracia não consegue promover a prometida liberdade? E aí isso leva a várias outras perguntas. A democracia, desde o seu início, é um sistema que defendeu a liberdade. A democracia ateniense era um sistema, né, que se organizou para poder haver uma participação mínima dos cidadãos. Portanto, a democracia ateniense era um sistema político fechado, ele não era amplo a toda a sociedade, a todas as pessoas que viviam em Atenas. Mas será que havia esse DNA da liberdade nas experiências primeiras da democracia, né? E não, quando você analisa o regime ateniense, não há. E depois, quando vai dar um salto histórico para a República Romana, que também tinha uma forma singular de democracia, também essa dimensão da liberdade não era um elemento que se sobressaía. Essa ideia de que a liberdade deve ser um elemento fundamental dentro da democracia é uma visão mais recente, historicamente, né? Obviamente comparando aí com Grécia e Roma. O que é interessante, e eu queria trazer uma história assim, esse ano em novembro, completa 70 anos de um discurso que Winston Churchill fez na Câmara dos Comuns, e que nesse discurso, ele profere aquela frase que é muito conhecida, né, que a democracia é o melhor sistema de governo, à exceção de todos os outros, e ele fez esse discurso, né,
justamente fazendo uma crítica ao governo trabalhista que tentava passar uma lei no parlamento, e essa lei dava muitos poderes para o governo da época. Então, a frase, ela estava dentro de um determinado contexto, e esse contexto se explicava. E no próprio discurso, Churchill, embora fizesse uma espécie de elogio, né, transversal da democracia, o que ele estava querendo dizer, na verdade, não era elogiar a democracia. O que ele disse, né, e eu vou citar aqui, né, a frase é a seguinte: de fato, disse que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras que foram tentadas ao longo do tempo. O que ele disse aqui, na verdade, é o seguinte: bom, nós não temos hoje um sistema concorrente à democracia que possa servir aquilo que nós temos aqui na Grã-Bretanha. Então, os sistemas concorrentes tentados no passado e aqueles que estavam em vigor na época, lembra que em 1947 a Segunda Guerra Mundial tinha terminado apenas quase 2 anos, e você tinha a União Soviética, Stalin no poder, enfim. A situação na Europa era uma situação bastante difícil do ponto de vista político, não é? E não havia realmente um outro sistema, um outro regime que pudesse servir naquele momento de base comparativa para o Churchill, inclusive citar no seu discurso, e razão pela qual, e até baseado na própria experiência britânica, ele falou da democracia. Tá? Então, para iniciar, assim, pensando nas... Vamos ver se eu acerto isso aqui. Pensando, então, nessa parte inicial do que eu falei, o conceito de democracia, a defesa da democracia, ou se a democracia premia ou não a liberdade, se é amigo ou não da liberdade, depende da concepção de democracia que cada um de nós trabalhar. A partir disso é que é possível fazer o elogio ou a crítica. Eu trouxe aqui três autores. Só está difícil. Eu trouxe 3 autores que são representativos dessa ideia de democracia. Primeiro, um clássico, né, da ciência política e democracia, que é o livro do Robert Dahl. Depois, um livro mais recente, que é o Espírito da Democracia, professor Larry Diamond, que está vivo, e inclusive vai fazer uma palestra em Curitiba esse ano ainda sobre democracia. Então, é um intelectual que reflete academicamente sobre a democracia e faz uma defesa da democracia, né? Então é uma posição atual. E trouxe também uma visão mais radical de crítica à democracia, que é o Hans Hermann Hoppe, embora eu traga outros autores aqui também da escola austríaca, com uma visão também mais anarcocapitalista, né? A concepção de democracia do ponto de vista teórico, ela se baseia em algumas ideias, né, que não são excludentes, elas são complementares. Então, você tem por Giovanni Sartori, por exemplo, que tem uma teoria da democracia. As democracias modernas dependem de 3 fatores: poder limitado da maioria, procedimentos eleitorais e transmissão do poder dos representantes, né? Lembrando, o conceito de democracia que a gente aprende, né, o governo do povo, na verdade, pela concepção grega, né, não seria exatamente o governo do povo, seria o poder do povo, né, uma autoridade que o povo teria num determinado tipo de sociedade. O governo do povo, né, a autoridade que o povo teria para reger a sua própria vida, estaria muito mais ligada ao conceito de demarquia do Hayek do que propriamente de democracia, que significa, obviamente, poder do povo, poder que o povo tem de decidir os seus próprios rumos numa vida em comunidade. O Robert Dahl, nesse livro, né, ele define a democracia como um governo do demos, né? O Hans Hermann Hoppe provavelmente ia falar que é o governo do demo e não do demos, sendo então o governo do demos, né, do povo, seria um corpo de cidadãos constituído de membros considerados iguais, e aí a ideia de igualdade, no que se refere ao objetivo de chegar às decisões governamentais. Então, uma ideia de um processo, de um procedimento em busca de uma determinada finalidade, e essa finalidade seria chegar a um acordo sobre determinadas e diferentes questões. O professor Robert Dahl diz ainda, né, e reforçando essa ideia da democracia como um procedimento, né, e não como um regime ou como um sistema de governo, como a gente se acostuma a ler e a ver, mas como um processo político de tomada de decisões quanto aos princípios, regras,
leis, políticas e condutas da associação e assim por diante. Espera-se dos membros que hajam em conformidade com essas decisões, porque elas são vinculativas. Então, uma ideia de processo, de procedimento, para se chegar a um objetivo, que seriam essas decisões. Bom, aí pulando, saindo desses teóricos da ciência política e abordando agora uma visão mais crítica da democracia, uma concepção mais crítica de autores vinculados com a escola austríaca, com o pensamento libertário, você tem o Richard Eberlin, cujo texto me serviu de inspiração, que restringe a democracia ao direito de voto, e ao restringir a democracia ao direito de voto, isso causa muitos problemas, e ele faz mais uma crítica que eu vou apresentar logo depois, do que acontece quando a democracia é entendida desse jeito. Tem dois autores, autores do livro Para Além da Democracia, que definem a democracia como um sistema coletivista, um sistema socialista, e que seria um socialismo pela porta dos fundos. E tem a visão de democracia do Hans Hermann Hoppe, nesse livro, Democracia, o Deus que Falhou, que ele considera a democracia como sendo um governo da maioria, então ele repete uma visão que também é de certos autores da ciência política. Um governo da maioria é um governo de propriedade pública, e depois eu vou explicar por que ele usa essa expressão propriedade pública, que tem como característica principal sistemáticas violações dos direitos de propriedade, que para a Hoppe um elemento fundamental, a liberdade ela depende de não haver essa violação sistemática por qualquer tipo de poder político ou não, e essa violação sistemática dos direitos de propriedade que afetam sistematicamente e de forma profunda as preferências temporais individuais, e eu vou explicar logo mais o que significa esse grau de preferência temporal. E por isso, diz o Hoppe nesse livro, a democracia é incompatível com a propriedade privada, propriedade particular e autonomia individual. A ideia de democracia é imoral e antieconômica. Nesse livro, o Hoppe faz uma crítica à democracia muito pontuada na dimensão econômica, embora também ele faça um argumento moral, e depois vai fazer uma comparação entre essa visão de democracia negativa que ele tem e o regime ou o sistema, ou a ideia que ele considera mais adequada para a vida em sociedade. O que está mais difícil aqui é passar esse troço. Pronto. Bom, a democracia é inimiga da liberdade? Eu trouxe duas respostas aqui. Autores que acham que a democracia é amiga da liberdade e outros autores que acham que a democracia é, sim, inimiga da liberdade. O primeiro autor, Robert Dahl, cujo livro eu apresentei, ele disse nesse livro que desde o século II, o século II, os defensores da democracia defendem a democracia como um instrumento de liberdade baseado em 3 pontos. O primeiro, liberdade geral, que dentro da qual está inserida o direito à livre expressão, organização política, eleições justas e livres e assim por diante. Segundo elemento, liberdade de autodeterminação, que é o direito que nós temos de governarmos a nós próprios, obedecer às leis que a própria pessoa escolheu para si mesmo por ter essa autodeterminação. Terceiro ponto, autonomia moral. Por pessoa moralmente autônoma, o professor Robert Dahl se refere a alguém que se decide quanto a seus princípios morais em relação às decisões que dependem significativamente deles, após um processo de reflexão, deliberação, análise e ponderação. Quando você vai analisar as teorias da democracia, uma das teorias é justamente a democracia deliberativa, que enfoca de forma muito evidente, muito contundente, o poder deliberativo que a democracia deve ter e que muitos regimes democráticos soterraram, solaparam essa dimensão ao inserir outras práticas políticas, e até mesmo quando um político ascende a um poder democraticamente e começa a usar a democracia para um projeto de poder autoritário e não para aquele ideal de democracia que, pelo menos, é vendido do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. O Hayek, no terceiro volume do livro Direito, Legislação e Liberdade,
embora ele seja um defensor da democracia, ele faz uma reflexão interessante, porque ele elogia a democracia, mas não essa democracia que estava em vigor na época do livro, né? Ali, anos 60, anos 70. Então, o que ele diz é o seguinte: a democracia ela é um sistema que é benéfico, é um sistema que, de algumas maneiras, premia as liberdades dentro de uma sociedade, mas que a democracia em vigor, ela não era uma amiga da liberdade, porque o poder ilimitado que havia sido conferido dentro da democracia, né, por vários partidos e governantes que se sucederam no poder, esse poder ilimitado que foi conferido acabou por desvirtuar o sentido original da democracia. Então, para o Hayek, a ideia de democracia é uma ideia virtuosa e o problema não foi o sistema. O problema foram as práticas democráticas que levaram a uma concessão de poder ilimitado para o Estado e para o governo, e essa concessão de poder ilimitado é que havia desvirtuado a democracia e, por isso, seria o defeito fatal na forma vigente de democracia. Um outro autor que agora defende a liberdade, a democracia como sendo inimiga da liberdade, é o professor Richard Eblin, que diz que democracia é a liberdade de simplesmente votar a favor ou contra uma proposta ou um candidato e depois aceitar a decisão da maioria. E aceitar a decisão da maioria é uma crítica que o Eblin faz nesse artigo, porque se aquela minoria que for vencida nessa votação não aceitar a deliberação da maioria, o que acontece é que o Estado vai usar todos os meios de coerção possíveis para submeter aquela minoria que não aceitou a decisão da maioria. Isso é um problema sério sempre na democracia, porque se a democracia é um procedimento, e nesse procedimento a regra é, se a maioria decidir, a minoria tem que aceitar, e é submetida, né, ao peso dessa decisão e também submetida posteriormente à obrigatoriedade, né, ao efeito compulsório dessa decisão, portanto, a minoria insatisfeita, a única forma que tem para se posicionar contra é tentar utilizar os mecanismos legais, estou falando do que nós temos hoje, utilizar os mecanismos legais para refazer aquela posição, para alterar aquela decisão que foi feita, ou perseguir determinadas decisões, ou até mudança de legislação, que tente, de alguma forma, minorar o impacto, né, daquela decisão que foi adotada pela maioria. Então, esse aparato de coerção, né, que está nas mãos do Estado e que submete essa minoria, é vista pelo professor Eblin como sendo um ataque às liberdades. Os defensores da democracia, obviamente, vão dizer o seguinte: bom, se a maioria decidiu e as pessoas vivem numa sociedade, portanto, você aceitou previamente as regras e, ao participar do processo, você legitimou o processo e, por isso, deve aceitar. Mas, do ponto de vista da concepção da liberdade, né, do professor Eblin e de outros autores, essa imposição da coerção, via coerção do Estado, né, a não aceitação dessa decisão da maioria que foi realizada, o efeito da coerção, o resultado da coerção de você não poder fazer aquilo que você gostaria de fazer, é um ataque violento contra a liberdade. E ele chega a comparar esse tipo de ataque aos regimes ditatoriais que fazem isso sem precisar passar por esse procedimento de voto e de escolha, deliberação da maioria. Os autores que eu citei aqui do livro Para Além da Democracia, que é o Frank Karsten e o Carol Beckman, eles acham também que a democracia é inimiga da liberdade, porque eles dizem o seguinte: a democracia parlamentar leva à burocracia, à estagnação, compromete a independência, compromete a liberdade e também compromete o empreendedorismo, além de levar ao antagonismo, a intromissão, letargia e gastos descontrolados. Nesse livro, o que é interessante da crítica que se faz, concorde-se ou não com ela, é que, ao contrário do que a gente
normalmente vê no debate público e, em certa medida, no debate teórico, eles fazem uma crítica do próprio sistema democrático. Eles dizem o seguinte: não adianta você trocar simplesmente as elites que estão no poder, porque as elites serão substituídas, mas o sistema, que é por si só defeituoso, ele vai fazer com que aquelas elites políticas ataquem as liberdades, mesmo que as elites políticas tenham a liberdade como norte ou programa de governo. Então, é o próprio sistema que tem uma falha estrutural e essa falha vai conduzir, inevitavelmente, para aquela sistemática violação dos direitos e das liberdades que o Hoppe diz no livro A Democracia, o Deus que Falhou. E, por isso, né, ele vai definir, esses dois autores vão definir, né, a democracia como sendo um sistema coletivista, um socialismo pela porta dos fundos. E, por isso, a democracia não significa liberdade. Nesse livro, eles têm um tópico também que é muito interessante, que eles apresentam vários mitos acerca da democracia. O mito 9 é que a democracia é equivalente à liberdade e tolerância. E eles dizem, eles afirmam e tentam demonstrar do ponto de vista teórico, e oferecendo até alguns exemplos concretos, por que a democracia e liberdade são opostas, justamente porque numa democracia as pessoas devem se submeter às decisões do governo. Sendo o governo uma agência, né, de violação sistemática das liberdades, submeter-se a essa agência que viola sistematicamente as liberdades não é celebrar a liberdade, não é defender a liberdade, é estar submetido a um regime que é antiliberal por natureza. Né? Porque eles entendem a liberdade como eles dizem que a liberdade significa que você não tem que fazer o que a maioria dos outros quer que você faça, mas que você pode decidir por si mesmo. Né? E como eu falei, quem defende a democracia vai dizer, bom, se você vive numa sociedade, se você tacitamente concorda com essas regras, você terá que sofrer os efeitos da decisão contrária àquilo que você gostaria que fosse. O ponto... o ponto seguinte, e eu pego emprestado a definição do Hans Hermann Hoppe, do livro dele, né, do título, né, democracia é o Deus que falhou? Será que a democracia falhou? E por que falhou? Primeiro eu queria apresentar alguns dados que foram extraídos daquele livro, O Espírito da Democracia, do professor Larry Diamond. E os dados são interessantes porque os dados confirmam a afirmação do Hoppe, que a democracia, se não falhou completamente, ela está num processo de falhanço, né, para usar um termo português de Portugal. Ele bota nesse livro quatro taxas em períodos diferentes, né, de fracasso democrático, que ele chama de fracasso democrático. Ele diz que entre 74 e 83, entre 1974 e 1983, a taxa de fracasso nas democracias foi de 15%. Entre 84 e 93 foi de 7%. De 94 a 2003, é sempre períodos de 10 anos, né? De 94 a 2003, de 10%, né? E de 2004 a 2013, 14%. Então, são as reduções, né, dentro do universo democrático, dos países democráticos, o que reduziu, né, dentro desse universo da quantidade de países que eram democracia. E é engraçado que ele, a terceira onda global de expansão democrática, segundo o professor Diamond, começa em 1974, quando Portugal deixa para trás o regime salazarista, né, que era uma ditadura, e passa por aquele período, né, revolucionário até chegar à democracia atual. Mas o que é engraçado é que, como o período, né, essa terceira onda global é iniciada em 74, o que vem logo a seguir, a democracia, a ditadura salazarista, é um período que é conhecido como período revolucionário em Portugal, que foi a tentativa de instalação de um regime comunista. Então houve um período de transição, que eu acho que foi de um ano ou pouco mais de um ano, em que Portugal esteve submetido a comunistas que tinham o poder e que só não foram vencedores, e Portugal não se transformou num satélite da União Soviética, porque os que defendiam a democracia acabaram sendo o grupo vencedor. Tá? Os outros dados que o professor apresenta aqui é o seguinte:
Nas 3 décadas subsequentes, né, de 75 a 2007, o número de democracias se manteve ou se expandiu muito pouco, mas não havia acontecido o grau de expansão anterior a essa data. E a democracia, ela vem passando por um processo de degradação. Aí ele pegou o período 2000 a 2015, e nesse período, que é interessante, 8 dos 25 colapsos, então houve efetivamente 25 colapsos democráticos de 2000 a 2015, período de 15 anos. Desses 25 colapsos democráticos, 8 foram provocados por golpes militares, né? E é engraçado, em 2017 ainda tem gente no Brasil que defende intervenção militar, né? Sendo que a própria história brasileira é uma história que começa, o regime republicano pelo menos, começa com um golpe militar, e a partir de então a gente teve outros golpes, e sempre o que vem a seguir ao golpe é mais concentração de poder, é mais estatismo e, portanto, é menos liberdade. E ele diz o seguinte: por que a liberdade e a democracia têm regredido no mundo? Alguns fatores: deterioração da governança, Estado de Direito, deterioração da transparência, dos direitos políticos, das liberdades civis e da liberdade econômica. Liberdade econômica é interessante, porque a maioria dos autores de ciência política não falam, não trazem a dimensão econômica para a ideia de liberdade. Eles estão sempre falando em liberdade política, liberdade civis, mas a liberdade econômica, alguns autores é que falam disso. O próprio Larry Diamond acrescenta isso na sua visão. Isso tem acontecido, segundo o professor Diamond, por causa de fracas instituições legais e políticas, corrupção descontrolada e má governança crônica. Bom, os autores críticos da democracia vão dizer que esses problemas que causaram essa degradação, esse colapso das democracias, são problemas inerentes à democracia. Por mais que você tente melhorar a democracia sempre será um procedimento, um sistema ou um regime de governo que tem na sua natureza, né, essa composição que levará à corrupção, levará à má governança, levará a uma série de defeitos que depois vai resultar em problemas muito sérios no país. A gente está acompanhando isso agora com a Lava Jato e já tinha acompanhado com o Mensalão, né? O professor Adriano Janturco, que vai falar aqui, ele escreveu na Folha de São Paulo, acho que no ano passado, alguns anos atrás, um artigo falando da ciência política, como é que a ciência política conseguiria explicar a corrupção no Brasil, e o professor Adriano Janturco dizia justamente isso, assim: o sistema, quer dizer, o problema é o sistema, não adianta você trocar elites, porque se você tem um sistema que permite esse tipo de coisa, os piores que estão dentro do sistema vão usar esses elementos, né, para poder premiar o partido, um grupo político, empresários, amigos, etc. Então, tudo isso que a gente está vendo com a Lava Jato, toda essa crise política, a crise econômica que foi causada por política, não por uma crise da economia, né? A gente vê sempre a mão do Estado, né? A mão peluda do Estado. É sempre governos diferentes adotando medidas que fazem com que o Estado tenha ainda mais poder do que tinha, e esse controle, obviamente, tem um preço, né? E quem não quer ser submetido a esse controle, e quem não quer ser atrapalhado por esse controle, qual é o recurso, qual é o instrumento que tem à mão? Corrupção, favores, etc. Né? Emprestar jatinho para a pessoa dar depoimento na Polícia Federal, esse tipo de coisa que a gente não vê no Brasil, né? Bom, passando então para... Aqui um gráfico da Economist que mostra a situação da democracia em vários países do mundo. Eu peguei só a do Brasil, né? No Brasil, segundo a Economist, nós temos uma democracia defeituosa, né? E todos os verdinhos ali mais claros, a exemplo do Brasil, são considerados democracias defeituosas, né? Apesar de tudo que se vê aí em defesa da democracia, a gente tem esse problema. Para encerrar o último tópico, né? Nós vimos, eu tentei apresentar algumas, pelo menos, visões da democracia, algumas positivas, algumas negativas, né? Mas uma preocupação que eu tenho como estudioso da política, né, e lendo autores com visões tão distintas, né, e essa discussão interessantíssima sobre o que é liberdade e se a democracia, esse conceito de democracia é ou não amigo da liberdade, é que... E aí eu volto àquela consideração inicial do Winston Churchill, né? A democracia é o melhor sistema de governo, com exceção de todos os outros. A gente está sempre discutindo, né, os teóricos, os intelectuais, se a democracia é melhor ou não
do que outros sistemas concorrentes. A gente está sempre discutindo se a democracia, ela, por si só, quais são os problemas e se esses problemas são sanáveis ou não. E eu não vejo autores na ciência política, né, e eu vou apresentar um deles aqui, tentando pensar, né, não são muitos, são alguns, tentando pensar alternativas virtuosas à própria democracia, que eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque se nós temos um sistema que tem falhas sérias, que mostrou que tem pontos positivos, mas mostrou que tem pontos negativos, e esses pontos negativos, em muitas dimensões, acabam anulando, neutralizando ou até atrapalhando que essa parte benéfica da democracia ela emerja e funcione da forma como teoricamente pelo menos foi pensada, se a gente encerra a discussão no conceito de democracia, na sua aplicação, tal qual temos hoje, e nos concorrentes, ditadura, regimes autoritários, né, o regime chinês, que ainda está em busca de uma definição, né, que eles conseguem manter um regime de uma certa liberdade de mercado, mas uma certa liberdade de mercado que é controlada pelo partido que desenvolve um regime totalitário dentro do país, né? Mas eu acho que não há ainda um esforço mais abrangente de reflexão sobre se somos ou não reféns da democracia e o que a gente pode pensar a partir disso. A gente vai continuar repetindo a frase do Churchill, quer dizer, a democracia é o pior sistema de governo, mas é o melhor que existe, por isso vamos tentar corrigi-lo, ou o que é melhor é nós já iniciarmos um processo de reflexão para, a partir daí, pensar em novos modelos, em novas alternativas, em novos procedimentos, que podem ou não ser inseridos dentro da própria democracia, mas aí será um novo tipo de democracia, e sendo um novo tipo de democracia, eu nem acho que poderia se chamar democracia. Então, quais são as questões que nos são colocadas hoje, baseada nessa pergunta que eu faço, se somos ou não reféns da democracia? O que nós temos que fazer a partir disso? Aprimorar a democracia? É possível? Como? De que forma? Essa parte não virtuosa, essa parte defeituosa da democracia, é possível corrigi-la? É possível eliminá-la? Como é que se faz isso? Mantém-se o procedimento democrático, mas as formas de governo elas têm que ser alteradas radicalmente? São reflexões que precisam ser feitas urgentemente. Outra posição, o próprio professor Robert Dahl, embora seja um teórico e alguém que faz a defesa da democracia, ele próprio lançou um livro, quer dizer, escreveu um livro propondo uma versão mais aprimorada da democracia, que já não era democracia, era poliarquia. Então, são dimensões diferentes, algumas das quais já fazem parte da própria democracia, mas ele tentou refinar essas dimensões para que aquilo funcionasse. Então, o próprio defensor da democracia, Robert Dahl, propôs uma nova forma para substituir a democracia, que seria a poliarquia. O professor Hayek, Friedrich Hayek, no seu livro Direito, Legislação e Liberdade, volume 3, ele propõe uma alternativa à democracia, que seria a demarquia. Então, mas o que é interessante eu citei aqui, a ideia de demarquia do professor Hayek, ela tenta ser resgatar aquela ideia original da democracia, que foi sendo desvirtuada ao longo do tempo. A outra proposta seria, na verdade, duas, do professor Hans Hermann Hoppe. Uma monarquia hereditária, que embora ele coloque no livro como sendo uma alternativa à democracia, ele não faz propriamente uma defesa da monarquia hereditária. O que ele diz é que a taxa de preferência temporal numa monarquia hereditária, porque o rei ou o imperador é dono das propriedades, do capital, ele assim pode dispor de tudo aquilo que tem, e por isso ele não vai gastar o capital que ele tem, ele vai poupar, então terá uma taxa de preferência temporal menor e que levará a um processo civilizatório. Por outro lado, o governo democrático, que é exercido pelo zelador, que são os políticos, ele levaria a um processo
descivilizatório, justamente porque, como ele não é o dono dos meios de produção, não é o dono do capital, não é dono dos meios de produção, não é dono do capital, não é dono dos bens, né, do Estado, então a possibilidade dele gastar isso, dele gastar essa poupança, ou de não fazer poupança, ela está toda aberta, a mentalidade é completamente diferente com relação ao que faz um rei ou um imperador. E a grande proposta do Hans Hermann Hoppe é um sistema de ordem natural, aí a abolição do Estado, não haveria governo, as sociedades viveriam numa sociedade de leis privadas, cada um contrataria o que quisesse, e, portanto, não haveria uma violação sistemática aos direitos das pessoas na sociedade, não haveria uma violação sistemática aos direitos de propriedade. Essas são as visões, algumas visões que eu tentei trazer para contrapor dois argumentos. Da minha parte, o que eu acho é que a democracia tem problemas muito sérios. Eu não sei se esses problemas são sanáveis a ponto de salvar a democracia. Eu sou um daqueles que defende a ideia de que a gente precisa deixar de se tornar refém da democracia e começar a pensar num novo sistema, mas não um sistema que seja construído de gabinete. É pegar a experiência social e, a partir dela, assim, bom, o que funcionou na experiência social que premia a liberdade, de que forma que a gente pode colocar isso e pensar num sistema, e, a partir disso, construir algo que seja minimamente orgânico, e, por isso, eu não estou defendendo nada de construir uma tese, dar um golpe de Estado e implantar uma ideia de governo que premia a liberdade. Não é isso. É pegar a experiência concreta humana e, a partir daí, promover reflexões para a sociedade e a própria sociedade verificar de que forma que poderia encontrar procedimentos, regimes, formas de governo que atendessem a sociedade e não pudessem servir de instrumento, de arma para um partido político, para elites políticas que ascendem ao poder, ou para um agente político autoritário que ascenda ao poder e transforme a sociedade toda em refém do seu próprio Estado e do seu próprio governo. Muitíssimo obrigado. Esse debate Hoppe, Hayek, eu escuto todo dia na Universidade Federal, conduzo um grupo de estudos lá, e é uma briga, né? Os Hoppianos com os Hayekianos não se entendem, nunca vão se entender, então é uma missão impossível. Mas a questão toda que eu pergunto para o Bruno é que o Hayek ele vai trabalhar muito a ideia do racionalismo construtivista, ele combate essa ideia, né? De nós construirmos modelos que, de repente, eles não estão fluindo de uma maneira espontânea na sociedade. Nós temos uma república relativamente saudável no mundo, que é a República Americana. E os pais fundadores, por exemplo, eles tinham muito medo da democracia, né? Jefferson citou várias vezes que era preferível 173 tiranos, não são diferentes de um só. Então, os pais fundadores blindaram a República de uma série de garantias para que a democracia não destruísse a República. Então, minha pergunta para o Bruno, dentro dessa possibilidade de a gente não ir para um racionalismo construtivista, de engenharias e tal, se não seria a ideia de aperfeiçoar os princípios republicanos, falar muito mais, eu sou bem mais hayekiana do que hoppiana, com certeza, mas aperfeiçoar os princípios republicanos e com esses problemas que a democracia nos impõe e que Hayek nos coloca, mas também não deixar de pararmos para pensar se nós não estaríamos indo para modelos estritamente construtivistas, né? Bom, o Hayek realmente era um crítico dessa ideia do racionalismo construtivista, e mesmo assim ele fez a proposta de demarquia, né? Então há uma contradição no próprio Hayek, porque, embora ele fosse um crítico dessa ideia, ele próprio tentou elaborar um sistema que era a demarquia. Agora, claro, se o seu objetivo é construir um sistema de governo, aí você coloca lá todo um procedimento que tem que ser feito, que tem que ser seguido, e a partir dali você tenta impor isso à sociedade, você causa um problema. Aliás, alguns sérios problemas da democracia advêm justamente disso, né? Você começa a adotar procedimentos, burocratas, servidores, políticos começam a adotar procedimentos via legislação, começa a passar leis que às vezes nem são leis que propriamente definem procedimentos políticos, mas definem regras sociais.
E, ao definir regras sociais, vão definir comportamentos. Se você sai daquele comportamento, você é punido e sofre todos os efeitos da coerção estatal. No caso da República, eu, como sendo um monarquista brasileiro, eu ouço essa palavra República, eu me arrepio, porque a República Brasileira começa com um golpe militar. Então, para mim, toda a história republicana presidencialista é fruto de um golpe e, portanto, está maculado desde o início. E a República Presidencialista Brasileira é um estado de revolução permanente, para usar lá o termo do Trotsky, né? Porque, de tempos em tempos, vem uma elite no poder, um grupo, às vezes legitimados ou às vezes até criados por intelectuais, que tentam promover novas revoluções. Obviamente que as revoluções de agora são revoluções democráticas, então tenta-se pelo voto, né? Primeiro a revolução cultural, depois vai pelo voto, aparelha o Estado e torna o Estado uma correia de transmissão do partido. Então, o presidencialismo republicano brasileiro é um sistema que, para mim, está falhado desde o início e está sempre dando provas disso. Como é que você faz, como é que se aprimora algo que é tão ruim no caso do Brasil? É claro que dá para fazer isso do ponto de vista teórico, tentando elaborar. Tentando melhorar, né, lapidar, né? Tem grupos de autores que, quer dizer, há um esforço da ciência política muito grande em tentar justamente superar as vicissitudes da democracia e corrigi-las do ponto de vista teórico. Só que entre teoria e os políticos que vão implementar isso, há sempre um ruído, né? E aquilo que é imaginado por intelectuais, mesmo aquelas boas ideias, quando chegam no parlamento, aquilo vai ser discutido, vai ser votado, vai ser emendado, vai ser destruído de alguma maneira, e aí há um problema de comunicação entre aquilo que é entregue e aquilo que realmente vai ser realizado. E eu não sei realmente, assim, do ponto de vista teórico, é possível corrigir a democracia? Pode corrigir qualquer coisa, né? Agora, do ponto de vista, mesmo que não faça sentido, mas do ponto de vista da prática política, eu já não sei, né? Eu não sou hopiano. Aliás, quando você falou, Renata, que está acostumada a ouvir o debate entre Hayek e Hoppe na Universidade Federal, eu achei que era pegadinha. É verdade. Né? Mas aí eu lembrei que você faz parte de um grupo de estudos lá. É uma discussão muito interessante. Eu não sou hopiano. Eu acho que a defesa que ele faz da ideia de monarquia hereditária por taxa de preferência temporal, eu acho que é um achado. A forma como ele vê a relação do soberano com os bens públicos, entre aspas, é uma coisa muito interessante, porque explica alguma coisa. A defesa que ele faz de uma elite natural que é destruída pela democracia, eu acho muito interessante. Mas eu também sou um fã da obra de Hayek, né? Entre os dois eu não consigo me posicionar, porque a defesa do Hoppe é de uma ordem natural. Né? Eu não defendo essa ordem natural do ponto de vista da política geral, mas a defesa que ele faz da monarquia hereditária é excelente.